Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Claire Johnson tinha 38 anos. Todas as manhãs ela vestia seu uniforme preto e branco com esmero, ajustando o avental como uma armadura. Não usava joias nem maquiagem pesada, apenas um batom discreto e uma presilha de prata para domar os cabelos escuros. Trabalhava como garçonete em um restaurante chique na North Michigan Avenue, no coração do centro de Chicago. Um estabelecimento com lustres de cristal, colunas de mármore e toalhas de mesa impecáveis. O tipo de lugar onde os talheres eram trocados entre os pratos, onde o menor clique de um salto ecoava no chão polido e onde os clientes, sempre apressados ou empoleirados em sua superioridade social, consideravam os funcionários uma extensão da decoração. No entanto, Claire era uma figura constante e digna neste universo. Conhecida por seu sorriso caloroso, paciência inabalável e eficiência silenciosa. Ela personificava aquela elegância invisível da equipe que faz o mundo girar sem nunca receber as honras. Ela sabia como antecipar as necessidades dos clientes sem que eles precisassem falar, carregar 3 pratos sem tremer, memorizar pedidos complexos sem consultar seu caderno. Cada gesto era fluido, cada palavra comedida. Mas por trás daquela fachada impecável se escondia uma mulher que aprenderá a sobreviver em um mundo que nunca realmente tinha espaço para seus sonhos. Porque Claire nunca foi feita para carregar bandejas. Ela brilhou nos auditórios da Universidade de Chicago, onde estudou linguística com paixão. Fascinada pela musicalidade dos tons, pela estrutura dos ideogramas e pela história das civilizações por meio de suas palavras. Passou anos dominando 5 línguas estrangeiras: mandarim, japonês, coreano, espanhol e árabe. Passou um verão em Pequim, 2 meses em Kyoto e até publicou um breve artigo em um periódico acadêmico sobre os dialetos regionais do sul da China. Mas um telefonema foi suficiente para mudar sua trajetória. Sua mãe, o pilar da família, acabará de morrer de ataque cardíaco. Claire, a mais velha, teve que correr para casa, abandonando sua tese em andamento. Seu irmão mais novo, Malik, tinha apenas 12 anos. Seu pai havia desaparecido há muito tempo, e não restava nada além de dívidas, contas e as paredes frias de um apartamento modesto na Zona Sul. Promessa acadêmica não enchia uma geladeira vazia. Então Claire deixou tudo de lado. Ela encontrou um emprego, depois um segundo. O cargo de garçonete, bem pago e relativamente estável, era a escolha óbvia. Ela disse a si mesma que seria temporário. 1 ano, talvez 2. Hora de Malik crescer, de ela recuperar o fôlego. Mas os anos passaram. A vida, com suas responsabilidades, seu cansaço, seus compromissos silenciosos, havia traçado linhas discretas em seu rosto. Naquela manhã de terça-feira, Claire seguirá sua rotina com o rigor de um soldado. Seu cabelo estava impecável, seus sapatos bem engraxados e sua agenda guardada no bolso esquerdo. Ela já sabia as reservas do dia, as preferências dos clientes regulares e suas alergias alimentares. Em silêncio, ela encontrou o olhar de seus colegas, jovens e velhos, todos como ela, presos à mecânica do serviço. Alguns a admiravam, outros a consideravam uma rocha inabalável. Mas nenhum deles conhecia verdadeiramente seu passado, nem os sonhos que ela havia enterrado sob as contas. Os clientes, no entanto, não a viam. Liam os cardápios sem olhar para ela. Levantavam as mãos como quem liga para um caixa eletrônico. Não sabiam nada sobre ela. Nem seu nome, nem sua língua, nem sua história. Para eles, ela era a garçonete negra discreta e eficiente e era só isso. Ao meio-dia, enquanto terminava de limpar uma mesa no pátio, seu celular vibrou suavemente em seu bolso. Ela sentiu uma pontada na boca do estômago. Malik. Ou talvez o fornecedor do pequeno projeto que ela estava desenvolvendo secretamente. Um serviço de entrega de refeições caseiras para as comunidades afroasiáticas de Chicago. Ela se afastou, verificou se o gerente não estava olhando e foi para os fundos do restaurante, um canto escondido. O número era chinês. Ela não hesitou um segundo. Atendeu. Olá, como vai? Olá, bom dia. Sim, aqui é a Claire. Vamos confirmar os detalhes do seu pedido. Sim, é Claire. Vamos verificar os detalhes do pedido. Sua voz mudou imediatamente. Ela não era mais a garçonete discreta de Chicago. Era Claire Johnson, a linguista, a gerente de projetos, a ex-aluna brilhante que manteve sua paixão viva apesar dos sacrifícios. Cada palavra em mandarim saía de sua boca com precisão, sem hesitação, como uma melodia familiar que ela jamais esquecera. Ela falava calmamente, confirmando uma entrega de mercadorias importadas, negociando um ajuste de preço e agradecendo ao seu interlocutor com elegância.
Um elegante empresário de cabelos grisalhos e olhar penetrante estava sentado em um canto discreto do restaurante, observando a cena com sutil atenção. Richard Blake não era um cliente comum. Aos 55 anos, esse homem havia construído um império hoteleiro que abrangia vários continentes, com estabelecimentos prestigiados de Nova York a Xangai, Dubai e Paris. No entanto, fiel à sua forma, às vezes gostava de se misturar à multidão, longe das luzes brilhantes das salas de reunião e dos tapetes vermelhos, para capturar o que seus funcionários e clientes estavam realmente vivenciando em campo. Era sua maneira de se manter conectado à realidade, longe de relatórios e números. Naquele dia, ele fora atraído não pelo tilintar de talheres ou de copos, mas por uma voz clara e calma que se elevava discretamente acima da agitação do serviço. Uma voz que falava mandarim com uma maestria impressionante, precisa, fluida, quase musical. Richard era sensível a idiomas, ele próprio falava 3, e aquela voz imediatamente lhe sinalizou uma inteligência rara, uma profundidade oculta sob uma aparente simplicidade. Ele observou Claire Johnson se recolher a um canto, com o celular encostado no ouvido. Sua expressão concentrada contrastava fortemente com o rosto educado e discreto que demonstrava aos clientes. Ele também notou a modéstia em seu comportamento, o modo como ela se mantinha afastada, como se quisesse desaparecer atrás do avental. Quando desligou, Claire estava prestes a retornar à enfermaria, um pouco abalada pela conversa, quando Richard se levantou com elegância natural e se aproximou dela. Com licença, estou enganado ou você estava falando mandarim? Ele perguntou com um sorriso sincero, sem nenhuma condescendência. Claire, surpresa, sentiu um leve rubor subir as bochechas. Ela não estava acostumada com pessoas notando tais detalhes, e muito menos com um empresário tão importante se interessando por ela. Sim, senhor. Estudei linguística na Universidade de Chicago e depois passei um ano em Pequim para aprimorar meus conhecimentos. Mas isso já é coisa do passado, respondeu ela, tentando minimizar sua expertise. Richard balançou a cabeça lentamente, claramente impressionado. Sabe, nas minhas viagens e negócios, raramente conheci alguém com esse perfil. É raro encontrar essa combinação de habilidades linguísticas e experiência de campo. Você parece tão bem ancorado na realidade quanto no mundo internacional. Claire hesitou por um momento, então, sentindo-se confiante, abriu uma pequena porta para seu mundo interior. Tive que deixar muitas coisas de lado. Depois que minha mãe morreu, assumi a responsabilidade de cuidar do meu irmãozinho. O restaurante é o que me mantém à tona. Mas ainda tenho o sonho de trabalhar internacionalmente, em um ambiente onde possa usar meus idiomas e conhecimento para algo maior. Richard olhou para ela com rara honestidade. Você tem o tipo de perfil que procuro para um projeto atual. Não prometo nada, mas se tiver interesse posso marcar uma entrevista. Em breve abriremos uma nova filial da Blake Hotels em São Francisco e precisamos de alguém que saiba lidar com relações internacionais, principalmente com a Ásia. As palavras ressoaram em Claire como um eco distante de um futuro possível, quase irreal. Você estaria disposto a tentar? Perguntou Richard, inclinando a cabeça levemente. Com certeza, ela respondeu com a voz trêmula de emoção, mas determinada. No dia seguinte, quando Claire terminou seu turno no restaurante, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, o número exibido era um número comercial, desconhecido, mas oficial. Com o coração disparado, ela atendeu. Olá, aqui é Jessica Collins, assistente pessoal do Sr. Richard Blake. Sua voz é clara e calma. O Sr. Blake ficou muito impressionado com o seu perfil e gostaria de convidá-lo para uma entrevista para um cargo-chave em sua nova filial em São Francisco. Sem fôlego, Claire permaneceu em silêncio por um momento, como se temesse estar sonhando. O cargo é de coordenadora de relações internacionais. Você será responsável por parcerias na Ásia, especialmente na China, Japão e Coreia. Essa é exatamente a área em que você tem sólida experiência, acrescentou Jessica. Claire não conseguia acreditar. Em menos de 24 horas, sua vida, que até então parecia presa a uma rotina exaustiva, tomou um rumo inesperado, quase irreal. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Durante a entrevista, ela deixou uma forte impressão. Suas habilidades linguísticas, sua experiência acadêmica e sua capacidade de entender nuances culturais e antecipar as expectativas de parceiros estrangeiros conquistaram imediatamente os recrutadores. Claire explicou com sinceridade sua jornada, seus sacrifícios e sua ambição de finalmente retomar sua vida real. Ao final da entrevista, ela recebeu uma resposta tão rápida quanto inesperada. Ela foi contratada. A vaga era em São Francisco, uma cidade dinâmica e cosmopolita, longe de Chicago, longe de suas memórias. A mudança foi um choque.
Novos bairros, novos rostos, uma vida que às vezes parecia a milhões de quilômetros de distância daquela que ela conhecia. Mas esse choque também foi um renascimento. Cercada por uma equipe jovem e ambiciosa, Claire gradualmente recuperou a autoconfiança. Cada reunião, cada ligação internacional, cada projeto concluído reforçava esse sentimento de pertencimento a um mundo que ela sempre sonhou em conhecer. Mas o caminho não era isento de armadilhas. Seus colegas, muitas vezes de origens privilegiadas, às vezes a olhavam com desconfiança. Como uma ex-garçonete podia alegar desempenhar um papel tão importante nesta multinacional? Alguns olhares furtivos, comentários velados sobre sua trajetória profissional atípica, microagressões sutis e, às vezes, silêncios constrangedores durante os almoços da equipe a lembravam de que ela ainda precisava provar seu valor, não uma vez, mas repetidamente. Mas Claire manteve a cabeça erguida. Ela transformou cada obstáculo em motivação, cada crítica em determinação. Sua paciência, rigor e profissionalismo rapidamente se tornaram uma referência. Lentamente, o respeito cresceu, mas, acima de tudo, ela nunca perdeu de vista suas origens. Muitas vezes tarde da noite, sozinha em seu apartamento com vista para a Baía de São Francisco, Claire refletia sobre aqueles longos anos em que sacrificará seus sonhos pela família. Aquelas noites sem dormir, conciliando turnos, contas a pagar, esperanças deixadas de lado. Ela se lembrava do rosto do irmãozinho, da ternura da falecida mãe e da força que havia precisado para se manter à tona. Mas hoje, cada novo desafio, cada sucesso, confirmava que ela havia feito a escolha certa. Esta posição não era apenas um emprego. Era a doce e merecida vingança de uma vida recomeçada, uma declaração silenciosa, mas poderosa. Apesar das provações, ela havia encontrado seu caminho. Um ano depois, Claire Johnson estava no coração de uma sala de conferências imponente e iluminada em Xangai. Ao seu redor, rostos do mundo inteiro falavam em vários idiomas, um sinal do alcance internacional do evento. A Blake Hotels havia escolhido esta grande conferência para formalizar suas ambições no mercado asiático e Claire, agora a principal figura da empresa na região, carregava essa missão com orgulho. Desde que ingressou na empresa, ela trabalhou incansavelmente aprendendo a combinar diplomacia, refinamento cultural e estratégia de negócios. Hoje ela estava prestes a negociar com representantes de um dos maiores grupos hoteleiros da China, uma parceria estratégica que abriria portas importantes para a Blake Hotels em toda a região da Ásia-Pacífico. Claire recordou as longas noites passadas preparando seus arquivos, dominando as sutilezas dos costumes locais e adaptando propostas comerciais para que fossem respeitosas da tradição e ambiciosas em seu escopo. Ela impôs a si mesma um rigor quase militar, mas também uma escuta ativa, convencida de que o sucesso vinha tanto das palavras quanto dos silêncios e gestos. À mesa de negociações, sua voz clara e calma, marcada por um sotaque que não era mais um problema, mas sim uma vantagem, guiava as discussões. Ela conseguiu encontrar um equilíbrio entre firmeza e abertura, demonstrando um profundo conhecimento das questões culturais e econômicas. Quando o contrato foi finalmente assinado, foi um momento de triunfo pessoal, mas também de intenso reconhecimento profissional. Richard Blake, presente mas discreto ao fundo, observava com um sorriso satisfeito. Ele conhecia a trajetória de Claire, suas dúvidas, seus sacrifícios, e agora via nela muito mais do que uma simples funcionária, uma líder nata. Em um momento mais íntimo, alguns dias depois, ele lhe fez uma proposta inesperada. Claire, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos, queremos que você se torne diretora de operações para toda a região da Ásia-Pacífico. É um cargo de muita responsabilidade, mas não tenho dúvidas de que você está pronta. O peso da oferta arrasou Claire por um momento. A posição representava um reconhecimento imenso, mas também um desafio colossal. Antes de responder, ela fez algo que lhe era profundamente querido. Retornou a Chicago, ao bairro de sua infância. Lá, encontrou seu irmão Marcos, com quem havia compartilhado tantas dificuldades, e toda a sua família, reunidos em seu pequeno e aconchegante apartamento, longe do luxo e da velocidade de São Francisco. Esse retorno foi carregado de emoção. Marcos, agora estudante de direito, confidenciou a ela quanta esperança o sucesso dela lhe dera. O bairro também parecia estar mudando, mas a pobreza e as dificuldades permaneciam. Claire organizou uma palestra no salão comunitário local com a presença de jovens com olhares às vezes incrédulos, muitas vezes receosos de promessas de sucesso. Com voz firme e sincera, ela lhes falou sobre os anos de dificuldades, a morte da mãe e os sacrifícios diários, mas acima de tudo sobre o poder da perseverança.
Não importa de onde você venha, disse ela, não importa os obstáculos que a vida coloque em seu caminho. Se você tem um sonho, nunca o deixe morrer. Aprenda, trabalhe duro, mantenha a cabeça erguida. Tudo é possível. Naquele dia, Claire não era apenas uma ex-garçonete que virou executiva. Ela se tornou um símbolo vivo de esperança, um farol de luz para aqueles como ela, que por muito tempo acreditaram que sua origem era um empecilho. De volta a São Francisco, ela aceitou a oferta de Richard. Estava pronta para assumir o controle, para mostrar que a força interior que sempre carregara, mesmo nas sombras, poderia transformar sua vida e a de muitas outras pessoas. Claire Johnson, a mulher modesta e discreta que se tornou uma poderosa líder internacional, provou que a mudança não vem de um golpe de sorte, mas de uma determinação inabalável, de uma autoconfiança forjada na adversidade.